Iniciando aqui mais uma transmissão da Academia Dinamis de Engenharia Geotécnica, com o nosso mini treinamento diário, apesar da época do ano aí, Natal, Réveillon, férias, nós estamos aqui convidando vocês para entenderem como trabalhar conosco primeiro e ver esse projeto que é pioneiro, que é único, inusitado, por estar integrando uma, uma vida empresarial, empreendedora, por isso que eu digo que eu fomento o empreendedorismo geotécnico, que é cristão verdadeiro e produtivista, como cristão, é uma obrigação com Deus de eu estar fomentando isso, é um encargo que eu tenho no meu coração, e agora no fim do ano a gente faz esse trabalho do como trabalhar conosco, falando um pouquinho das nossas ideias. E aí nós deixamos 3 perguntas na temática, como trabalhar conosco, focando um pouquinho mais na questão temática, da engenharia civil geotécnica, na geotecnia, no projeto geotécnico. A segunda parte, a gestão que é a administração, como administrar, como é o estilo nosso, que vem sendo moldado, forjado como cristão, eu venho sendo forjado, eu venho em processo de transformação desde os meus 19 anos, com o meu novo nascimento, com a vivificação do meu espírito, o meu amadurecimento espiritual e causando as transformações na empresa. Hoje, mais como estrategista, no sentido de como atender melhor o mercado, o que o mercado tem necessidade, e também me posicionando no mercado de uma forma de estar à disposição para ajudar. Assim como nós temos reuniões das 8 às 11 e que precisam ser agendadas, reuniões que são administrativas, mas são operacionais, tem os dois tipos, mas principalmente todo dia às 16 horas, para quem trabalha já conosco, para quem não trabalha conosco, o workshop, que também tem que ser pré-agendado. Nós temos várias atividades, veja a descrição dos vídeos, e a melhor forma de entender como trabalhar conosco, ou como fazer a gestão cristã do empreendedorismo que nós pregamos aqui, que é o Geotech, e como orar, porque sem oração o cristão não vive uma vida espiritual, né? Ele vive uma vida espiritual truncada, né? Prejudicada. E o que Deus quer é uma relação com Ele. E essa relação, com as palavras que eu tenho aprendido, é uma oração. Oração é um relacionamento com Deus. Mas vamos na parte técnica. Hoje eu preparei aqui na, um texto, um resuminho. Eu vou explicar para os senhores que cabe nesse assunto de coleta de dados. A coleta de dados é fundamental, fundamental, porque ela tem que ter uma visão de como o cliente, a necessidade do cliente, né? E esse é o primeiro ponto. E, e graças a Deus, né, literalmente, eu fui levado a não ficar só focado no dimensionamento, no projeto, e Deus me abriu a mente para ver o projeto desde o início, na topografia, né, na sondagem, enfim. Mas, do ponto de vista de atender o cliente, a primeira coisa é conhecer, descobrir a necessidade do cliente. Nós falhamos incrível. Nós temos 35 anos e já há muito tempo nós percebemos que os clientes muitas vezes não sabem o que devem contratar, ou tem um nome, mas não tem a profundidade do que significa. Isso é normal, eu também, como cliente do médico ou de um laboratório de exames clínicos, eu também não sei o que eu quero. E aí dizem lá para fazer tais coisas, a gente faz, mas sem saber muito bem o que seria aquelas coisas. A gente sabe, exame de sangue, mas tem uma profundidade nessas coisas que a gente
desconhece que cabe ao laboratório e cabe ao médico. E na geotecnia a mesma coisa. O engenheiro civil às vezes pede uma coisa, mas ele não sabe muito bem o que ele pede. Cumpre a nós, principalmente depois de 35 anos, com a empresa, fazendo laboratório, tendo a parte de campo, sondagem, coleta de amostra, aprendemos um pouquinho. E esse pouquinho que a gente quer gratuitamente passar para vocês. Não só aqui na academia, não só para quem trabalha conosco, né? Mas como você, porque isso está sendo público nas redes sociais, no nosso canal YouTube, Engenheiro Mauro Lozano. Bom, do que se trata? De necessidade de cliente. É uma reunião que nós fazemos com times e estou aberto para fazer com qualquer um de vocês, assim como nós temos agendado às 16 horas, para saber a sua necessidade. Tudo começa com a necessidade de alguém. Em função da necessidade de alguém, a gente atende aquela necessidade. Aqui eu estou falando do empreendedorismo geotécnico. Então, se não houver um relacionamento de você que tenha uma necessidade conosco, que estamos ofertando o caminho, a consultoria, a orientação, a assessoria para essa necessidade, não vai funcionar. Né? Porque não tem relacionamento, a gente não sabe muito bem como um pode ajudar o outro. E a Bíblia é muito clara, amai-vos uns aos outros, então ajudar uns aos outros pode ser uma obrigação do cristão, né? Assim como é minha obrigação. Bom, necessidade do cliente então, é uma conversa para a gente ver a necessidade do cliente. A coleta de dados é que o cliente dispõe nesse momento de dados, né? E a primeira coisa, então, que a gente deve fazer, você vai ver que tem uma numeração aí que eu estou desenvolvendo, vou escrever um texto e está disponível, depois de executá-lo, se você me solicitar, e também no workshop para discutir, é o PIG, Programa de Investigação Geotécnica. E o programa depende da situação, depende do sítio geotécnico, depende da necessidade do cliente, que ele vai construir o que é uma ponte, ele vai construir uma barragem, ele vai construir uma avenida, ele vai construir um túnel, ele vai construir uma edificação, um muro de arrimo, contenção, enfim. Eu tenho que fazer um programa dirigido a isso. Mas Programa de Investigação Geotécnica, ele começa conhecendo o subsolo, portanto, começa sabendo a topografia. Preciso ter a conformação da topografia para então depois fazer os furos de sondagem e saber as camadas que estão lá embaixo. Né? E então o PIG tem esse primeiro objetivo, é um trabalho de consultoria, é um trabalho de projetista que tem que ter essa visão, porque em cima de conhecer esse, esse maciço, que ele vai então proceder às próximas etapas, que é da investigação e depois do projeto. Então eu pus o uma primeira coisa importante, depois de entender as necessidades do cliente. Dois não, ainda relacionado a esse a assessoria geotécnica obra. O que é assessoria geotécnica obra? É uma orientação que a gente dá para a equipe de engenheiros técnicos que estão desenvolvendo aquele programa de investigação geotécnica. Né? Então tem aí, e nós estamos aqui à disposição para isso. Olha, mostra, dentro da empresa eu sugiro fazer o, o FFO, o Fluxo Financeiro Operacional, e dentro desse fluxo financeiro operacional, eu, então, me coloca isso na frente, me coloca o PIG que nós fizemos juntos, e a gente vai acompanhando e vendo as dificuldades, os resultados das investigações geotécnicas. Então, o AGO é um assessor. E ele assessora as investigações. Porque no PIG eu estou dizendo quais investigações. Quantas sondagens a percussão, quantas rotativa, mista, travo, qual a profundidade, o que a gente espera, o que a gente está buscando, como vai ser a coleta de amostras, que tipo de amostras, quantidades, né? E as propriedades de engenharia, resistência, deformabilidade, permeabilidade, que vão então caracterizar o dimensionamento. Senhores, essa fase de PIG, AGO em cima do PIG e as investigações de campo, e o AGO atua desde o PIG até as investigações, e vai além ainda, tá? Para fabricar os perfis geológicos geotécnicos. Aí sim, aí eu configurei o primeiro produto, por isso tem lá, né? É o primeiro produto que eu preciso para fazer um projeto geotécnico. Senhores, meu tempo já deu, amanhã nós continuamos daí, e eu vou já para a segunda etapa do nosso mini treinamento de hoje,
falando então das investigações geotécnicas. Eu estou, ao mesmo tempo que eu estou aqui apresentando para vocês, eu estou preparando um pouco de material a mais que nós já tínhamos, que é o nosso procedimento 2.1.11, para ficar melhor essa exposição do como trabalhar conosco. Então agora vamos para a segunda parte.